Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai saber o que o MP tem feito em relação à falta de abrigos públicos para acolher animais abandonados e que medidas estão sendo adotadas sobre as eleições unificadas para conselheiros tutelares que vão acontecer pela primeira vez no Brasil no dia 4 de outubro. Também vai ver uma reportagem sobre a recomendação expedida aos postos de combustíveis sobre a proibição de aumentos abusivos e o cumprimento da lei estadual que os obriga a informar ao consumidor quando é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça, Marcos Leite, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial em Campina Grande. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Como todo mundo já viu, em 2015, a gasolina e outros derivados de petróleo ficaram mais caros. A seguir, você vai ver o que o Ministério Público Estadual tem feito para prevenir aumentos abusivos e cobrar o cumprimento da lei estadual que obriga os postos de combustíveis a informar ao consumidor quando é mais vantajoso abastecer com gasolina ou álcool. Quem tem um ou mais carros na garagem vem sofrendo com os aumentos no preço dos derivados de petróleo. E na hora de abastecer, o consumidor enfrenta aquela dúvida entre a gasolina e o álcool. Mas para sair economizando é necessário fazer uma conta simples, como explica este professor de Química. Para obter quando você vai poder usar o etanol, você multiplica o valor do litro de gasolina por 0,7. Então, é importante que você baixe sempre no mesmo posto, para você saber quando você vai fazer economia e quando não. Vai valer a pena naquele momento do abastecimento, desde que você multiplique o preço da gasolina por 0,7. Se o valor do álcool corresponder ao valor dado, aí sim vale a pena. Caso contrário, não vale. O preço varia de posto para posto e é preciso pesquisar para fazer a escolha certa. Embora o preço do álcool pareça mais barato, nem sempre é vantajoso substituí-lo pela gasolina. Isso porque o rendimento da gasolina é melhor, já que a distância percorrida com 1 litro é maior do que a percorrida com 1 litro de álcool. Para saber se compensa ou não a troca na hora de encher o tanque, divida o valor do litro de álcool pelo da gasolina. Se o resultado for igual ou menor do que 0,7, use o álcool. Maior, fique com a gasolina. Sérgio não costuma fazer esta conta, mas sabe na ponta do lápis que o reajuste no preço do combustível vem mexendo com o seu bolso. Eu vejo só ali na tabela a diferença, né? No caso é quase R$1, né? Mais ou menos, 80 centavos. Então isso no litro, ela, no final da vontade de botar R$50, você ganha muito, né? No caso, entre a gasolina e coisa, você ganha praticamente quase 10 litros, mais ou menos 8 litros. Então, no bolso, economiza um pouquinho. Com o objetivo de prevenir o aumento abusivo no preço dos derivados de petróleo e ajudar o consumidor a escolher o que é mais acessível para o seu bolso, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual recomendou no mês passado que os postos de combustíveis fixassem adesivos como este aqui, informando aos seus clientes quando é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina. Para verificar se a recomendação está sendo cumprida, o Ministério Público realizou uma operação em conjunto com o PROCON Municipal, a Vigilância Sanitária, a Receita Estadual, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. 10 postos da capital foram fiscalizados e nenhum deles disponibilizava as informações recomendadas pelo MP. Todos os estabelecimentos foram autuados pelo PROCON e podem ser multados. Toda e qualquer atividade da empresa tem que seguir obrigatoriamente os princípios de proteção ao meio ambiente, função social da propriedade e proteção e defesa do consumidor, em consonância com o artigo 5º da Constituição, seu inciso 32, que determina que o consumidor seja protegido e que os direitos do consumidor são direitos humanos fundamentais. Os alvos, as empresas,
que estão sendo fiscalizadas foram sorteadas, dentre o número dos mais de 200 que tiveram seus preços alterados. Não é que os preços sejam tabelados, o mercado é livre. O que não pode é haver, por evidência, lesão à legislação, a empresa crescendo através de atitudes espúrias como lucro abusivo. Nós entendemos que toda a informação tem que ser dada ao consumidor de forma clara e ostensiva e, evidentemente, cumprimento de leis municipais de defesa do consumidor. Por exemplo, lei do troco. Então, nós estaremos inseridos nesse contexto, nessa parceria com o Ministério Público, e o PROCON de João Pessoa vai fazer a sua parte. Além do descumprimento da recomendação ministerial, foi constatado que alguns postos e conveniências apresentavam problemas quanto ao cumprimento das normas de vigilância sanitária. Já o Corpo de Bombeiros observou irregularidades quanto aos itens de segurança exigidos para o funcionamento dos estabelecimentos. Em relação à qualidade dos combustíveis e à vazão das bombas, não foram detectados problemas. Nós encontramos exposto à venda a temperatura ensolarada, né, muito forte, que foi os galões de água sendo vendidos, sendo expostos aqui ao sol. Né? Isso é uma irregularidade, por quê? Porque a embalagem, né, que é a base de polímero, ela sofre aí alterações conforme o aumento da temperatura. E uma alta temperatura pode favorecer a passagem de polímeros da embalagem para a água. Essa foi a primeira irregularidade, até por desconhecimento. E a segunda, a gente observou ali para o consumo tanto dos trabalhadores do posto, como para os próprios clientes, um reservatório de água próximo a uma bomba de gasolina. Nós sabemos que os voláteis dos combustíveis, né, dos derivados do petróleo, eles se volatilizam e eles podem contaminar justamente por causa da porosidade da embalagem a água. Então, não é uma ação que a gente realmente notificou, vai estar notificando o posto, a vigilância sanitária do município, porque nós somos do Estado, isso é competência do município, notificou para retirada daquela água sendo ali próxima às bombas. Isso deve estar numa distância bem maior do que essa. O posto ele não apresenta o projeto de segurança contra incêndio. E, no mais, também, ele encontra-se sem o SPDA e as suas sinalizações estão irregulares. O posto tem 48 horas para comparecer à nossa diretoria e apresentar a justificativa por que está com essas irregularidades. Ele deve chegar até lá com o projeto de segurança contra incêndio e também o projeto do SPDA. Daí, então, a nossa diretoria vai estipular um prazo para que ele execute esse projeto, para daí, então, de fato, ele estar regulamentado. Segundo o MP PROCON, as fiscalizações para averiguar o cumprimento da recomendação ministerial vão ser permanentes e devem ocorrer em outros postos de gasolina. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 10.365, de novembro de 2014, diz que os postos de combustíveis devem afixar nas bombas cartaz ou letreiro com letras e números em tamanho visível ao consumidor com as seguintes informações: o percentual do preço do etanol em relação ao preço da gasolina é de X%. Em sendo o valor do percentual mais alto que 70%, torna-se mais econômico o abastecimento com gasolina. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara.
Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. A falta de serviços e abrigos públicos para receber e cuidar dos animais domésticos de médio e grande portes abandonados em situação de rua tem levado as promotorias de justiça e de defesa do meio ambiente a adotar uma série de medidas contra o poder público. É o que você confere agora. Encontrar gatos, cães e até animais de grandes portes abandonados nas ruas e vítimas de maus tratos é uma realidade em muitos municípios paraibanos. A situação, além de violar leis que protegem os direitos dos animais, colabora com a proliferação de doenças e com o aumento de riscos de acidentes de trânsito, principalmente nas rodovias que cortam o estado. Para o Ministério Público Estadual, o problema é agravado pela falta de serviços e pela ausência de abrigos públicos para acolher esses animais. No Alto Sertão da Paraíba, a Promotoria de Justiça de Catolé do Rocha expediu recomendação sobre o assunto aos prefeitos dos 6 municípios que integram a sua área de competência. São eles: Catolé do Rocha, Riachão dos Cavalos, Brejo dos Santos, Bom Sucesso, Jericó e Mato Grosso. A recomendação ministerial diz que os prefeitos devem tomar as medidas necessárias para combater os criatórios ilegais de animais e recolher todos os bichos das ruas. Na capital, o trabalho que deveria ser realizado pelo poder público acaba sendo feito por organizações não governamentais ou por pessoas engajadas na defesa dos direitos dos animais sem nenhum tipo de apoio. Nós, protetores e ONGs, é que estamos com um número muito elevado de animais que a gente tenta ajudar, só que a gente não tem condições de assumir todos, porque o número é muito grande dos que estão nas ruas, abandonados à mercê dos maus tratos e de doenças e com risco de morte. E, em contrapartida, os voluntários são em número menor e pessoas que são simpatizantes da causa e nos deixa com uma carga muito grande. Enquanto o poder público não fizer a sua parte, não fizer a parceria de nos ajudar, isso é um problema social e pode causar também um problema de saúde pública, né? No dia a dia, a gente tenta ajudar com as limitações que a gente tem, do jeito que a gente pode, mas a gente está sempre em busca de políticas públicas, pedindo, né, para que seja criado um local que possa abrigar esses animais até eles serem reabilitados e adotados, que existam campanhas, principalmente educativas, com respeito à conscientização da guarda responsável, que a pessoa que está pegando um animal e está adotando, que ela tenha o comprometimento que ela não vai abandoná-lo, que ela vai honrar se o animal adoecer, se o animal tiver qualquer problema, que ela vai poder dar assistência financeira, principalmente, e que não vai maltratar o animal e fazer o controle populacional, que também é fundamental para que a gente não tenha uma proliferação em massa de animais e que eles não fiquem nas ruas também proliferando. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que não existe abrigo público nem local apropriado para animais de rua em João Pessoa. O chefe de divisão de fiscalização explicou que a maior dificuldade enfrentada é a falta de veterinários no órgão. Ele também reconheceu que é da competência do município a criação de políticas públicas no que se refere a abrigos de animais abandonados. Nós não temos veterinários, né, na fiscalização. Então isso nós remetemos à delegacia, qualquer delegacia daqui de João Pessoa, e daí eles vão chamar a zoonose, e a zoonose pode fazer um laudo técnico em relação a se ela está havendo maus tratos ou não. A lacuna deixada pela omissão do poder público gera outros problemas e transtornos. No bairro do Cabo Branco, por exemplo, moradores recorreram ao Ministério Público para reclamar de uma vizinha que abrigava de forma precária cerca de 100 gatos em sua propriedade. No papel de síndica, me denunciaram que havia vários gatos adentrando ao recinto do Oswaldo Pessoa, tipo garagem, mezanino, fazendo até as necessidades fisiológicas dos animais no mezanino. Eu, como síndica, no papel de síndica, procurei a senhora Jaqueline para nós fazermos um acordo. Adentrei a residência dela e solicitei as providências de uma grade condizente com o padrão do Oswaldo Pessoa. Busquei orçamento, mas não teve conciliação.
Qual era meu papel? Não só por questão de saúde pública, denunciar no órgão competente do meu estado, que é o Centro de Zoonoses. No mesmo dia, eles foram lá constatar o fato. Tanto é que, passados 9 anos do fato, ela tomou algumas medidas. Hoje, o problema minimizou, mas eu ainda vejo gatos bebendo água da piscina, certo? E sugiro, como cidadã, certo, que o governo toma tanto conta de coisas que não é de sua competência, que animais eu comparo a seres humanos, a crianças. Buscasse uma parceria com ela, e eu não sei informar, talvez SEMAN, não sei informar qual órgão competente, município e estado, para recolher esses animais e ir para um local adequado a eles. Porque, pela quantidade que existe, ali pode haver transmissões de doenças às pessoas que moram nas proximidades. A nossa equipe de reportagem foi até o local onde estão abrigados os animais e também ouviu a proprietária. A questão é a seguinte: você morar numa cidade que não tem uma infraestrutura para receber esses bichinhos. O fato é que eu ajudei muitas pessoas e muitos animais também. A pessoa liga para mim e diz assim: olhe, eu moro no prédio, acolhi uma gatinha que entrou aqui com fome, magrinha. Depois de 2 semanas descobri que ela está prenha. Aí ela recebeu o ultimato do síndico e não podia subir com a gata para o apartamento que o marido não deixava. Aí me liga: a gata está prenha, o que é que eu faço? Você acha que eu vou deixar a gata na rua? A reclamação dos moradores do Cabo Branco levou a primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da capital a instaurar um inquérito civil público e ajuizar, no último dia 20 de fevereiro, uma ação civil pública contra o município de João Pessoa, para obrigá-lo a interditar a residência do Cabo Branco e a criar serviços e abrigos públicos para receber os animais domésticos e de médio e grande portes, abandonados e maltratados. A ação também tem como ré a proprietária do imóvel, que funcionava irregularmente como gatil, e requer que ela seja proibida de receber mais animais em sua residência. Caso ela seja condenada, assim como o município, deverá pagar a indenização por danos morais coletivos. Nós pedimos em caráter liminar a interdição da residência, com a remoção imediata do excesso de números que possa ser concebido na criação doméstica de uma residência, certo? Para evitar maiores danos ainda à comunidade e à vizinhança, tudo de uma forma geral. E também a remoção para local apropriado, porque o Ministério Público também tem o cuidado específico com esses animais que fazem parte também do meio ambiente, porque, de certa forma, eles estão evidenciadamente sofrendo maus tratos, porque estão em local inapropriado, estão sem a devida atenção que tem que ser dada, e a gente pediu também que a Prefeitura, no prazo de 60 dias, fizesse um local apropriado para a alocação desses animais, e não só desses. A partir daí, também fizesse a alocação, o tratamento e a recuperação de todos os animais que vivem aí abandonados ou que estejam em locais que não sejam apropriados, sem o acompanhamento, sem as vacinações, sem o acompanhamento veterinário necessário. No próximo dia 4 de outubro, o Brasil vai viver um momento histórico. Todos os municípios vão realizar eleição para escolher os seus conselheiros tutelares. A seguir, você vai saber como o Ministério Público Estadual está se preparando para as eleições unificadas e entender a importância dos conselhos tutelares. Garantir os direitos de crianças e adolescentes. Esta é a principal função dos conselhos tutelares. E em casos de ameaça ou violação destes direitos, são os conselheiros quem devem ser acionados pela população. Esta mulher, que não quis se identificar, percebeu a tempo que seu filho de 13 anos estava recebendo ameaças na comunidade em que mora. Com medo de que o pior pudesse acontecer, ela procurou o conselho tutelar da sua região e pediu ajuda. A atenção e o empenho do órgão foram fundamentais para mudar a vida dela. Vivi num momento muito difícil, com meu filho passando por uma situação difícil, se envolveu com algumas amizades erradas. E eu achei uma opção em procurar o conselho. E ao eu procurar o conselho, eu fui extremamente bem recebida, apoiada por alguns conselheiros. E de imediato eles me deram uma solução para resolver o caso do meu filho. Até então era uma criança que me dava muito trabalho.
teve uma situação até mesmo dele ser ameaçado, a família inteira, e sempre o conselho esteve ao meu lado, me dando um apoio. Com a ajuda do conselho, a ameaça cessou, as violências que vinha acontecendo para meu filho acabou. Ele ficou até um ano inteiro sem estudar, impossibilitado de estudar, mas depois eu consegui matricular ele regularmente na escola com a ajuda do conselho e hoje, graças a Deus, está bem. Na Paraíba, todos os 223 municípios contam com pelo menos um conselho tutelar e cada um deles é formado por 5 conselheiros escolhidos pela comunidade local. Em cidades maiores, o número de conselhos aumenta de acordo com a quantidade de habitantes. Em João Pessoa, cerca de 1.500 denúncias foram registradas pelos 5 conselhos que atendem todas as regiões da capital. Os dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do município apontam que 60% dessas denúncias são comprovadas e encaminhadas para o Ministério Público. A Secretaria informou ainda que os conselhos realizaram mais de 5.000 atendimentos em várias regiões da capital. Com a criação da Lei 12.696, publicada em julho de 2012, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu várias alterações na parte relativa aos conselhos tutelares. Uma delas foi a mudança na forma de eleger os conselheiros. A partir deste ano, a eleição passa a ser unificada em todo o Brasil. De acordo com a lei, o pleito deve ser realizado na primeira semana de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. Com a regra, o dia 4 de outubro de 2015 foi a data marcada para a escolha dos conselheiros. Para a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, é importante que a população participe e compareça às urnas, mesmo sendo voto facultativo, para garantir que os conselhos tutelares sejam administrados por pessoas preparadas e empenhadas na causa. É necessário que, com as eleições unificadas, haja um conhecimento maior por parte da população brasileira sobre o Conselho Tutelar, sobre o papel do Conselho Tutelar, o que ele representa na sociedade, sobre, principalmente, qual o papel que ele representa na proteção de crianças e adolescentes. E é necessário que haja uma divulgação maior desse papel do Conselho Tutelar, haja um debate sobre esse tema, para que toda a sociedade, sabendo que a eleição já está marcada para o dia 4 de outubro, possa haver também um debate, seja nos meios de comunicação, televisão, rádios, jornais, mas que haja, sobretudo, a participação da sociedade nesse debate, para saber o que faz, o que deixa de fazer, por que faz, como ingressa na carreira, para que não possamos colocar como conselho tutelar pessoas que não têm uma habilidade para tanto. É necessário que nós possamos dizer para a sociedade que esse conselho tutelar, que nós queremos que esteja aí cuidando de nossas crianças e protegendo-as, sejam pessoas de responsabilidade, pessoas que realmente tenham um compromisso com a causa da criança e do adolescente. E é por essa razão que as eleições unificadas é uma excelente oportunidade de chegar a debater sobre esse tema. E principalmente porque, sendo o voto facultativo, poucas pessoas terminam indo aos locais de votação. E a ideia é que um número maior possa ir, porque são muitas crianças e adolescentes que precisam ser protegidos em todo o Brasil. Outra mudança instituída pela lei foi a ampliação do mandato dos conselheiros de 3 para 4 anos. A grande importância é tornar a eleição mais transparente, né, com critérios nacionais, unificar esses critérios. Então, a gente vai ter uma eleição que no país inteiro tem disposições gerais que vieram do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança, e que vão ter que ser seguidas. Então, você tem uma eleição mais, vamos dizer assim, com diretrizes mais comuns entre todos os municípios. E esse aumento do mandato faz com que também tenha uma segurança um pouco maior para o conselheiro tutelar no que diz respeito ao seu trabalho, à sua atuação. As eleições vão ser organizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada cidade e fiscalizadas pelo Ministério Público de cada estado, além de contar com o apoio dos tribunais regionais eleitorais estaduais. Apesar das mudanças instituídas pela lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, os critérios para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar não sofreram alterações. De acordo com o ECA, o candidato deve ter reconhecida idoneidade moral e mais de 21 anos de idade, além de morar no município do conselho.
Para votar, basta comparecer ao local de votação com o título de eleitor e um documento oficial com foto. Apenas um candidato inscrito na região em que mora o eleitor poderá ser votado. O voto é facultativo e qualquer cidadão pode exercê-lo. Você sabe o que é vitaliciedade? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Vitaliciedade é uma prerrogativa que tem os membros do Ministério Público, que são os promotores e procuradores de justiça, e os juízes, de somente serem demitidos por sentença de um juiz. Ou seja, depois que os promotores eles são confirmados na carreira, depois de um estágio de 2 anos, eles são confirmados na carreira, então eles se tornam vitalícios. Ou seja, eles não podem perder o cargo de promotor, a não ser depois de um processo, né, judicial e de todas as garantias serem observadas. Agora, por que existe a vitaliciedade? E, aliás, a vitaliciedade é prevista na Constituição Federal. A vitaliciedade ela é prevista exatamente para evitar que o promotor ou o juiz ele se sinta pressionado ao lidar com processos em que, eventualmente, autoridades, né, sejam acusadas ou tenham interesses contrariados. Então, como uma garantia da própria sociedade, né, tem-se a vitaliciedade dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Permite-se, então, que eles trabalhem de maneira bastante independente, né, para que não sofram pressões, não sofram nenhum tipo de situação em que a sua função não seja exercida da melhor forma e da forma mais independente possível. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça, Marcos Leite, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial em Campina Grande. Não saia daí! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, Marcos Leite, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, promotor. Muito obrigado. O que é o NCAP? Bom, o NCAP é o núcleo, como você já falou, de controle externo da atividade policial, que basicamente tem a função, como o próprio nome já preconiza, né, em atendimento ao que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 29, realizar o controle externo da atividade policial. Como é feito o controle externo da atividade policial? Basicamente, o nosso trabalho ele cinge-se em averiguar os inquéritos policiais, o andamento dos inquéritos policiais, principalmente a persecução penal, fazer a fiscalização da persecução penal, que também incumbe ao Ministério Público, e as políticas públicas para a segurança pública. Quais são as principais ações desenvolvidas pelo NCAP em Campina Grande? No período que eu represento, que eu estou lá no NCAP, em Campina Grande, nós desenvolvemos um projeto de expansão das polícias, de colocar a polícia na rua, que hoje é o crime violento patrimonial que vem assolando o município de Campina Grande. Então, um dos principais projetos foi justamente essa proposta de criação de UPSs, que são as unidades de polícia pacificadora, na verdade é polícia solidária, diferente da UPP do Rio de Janeiro. E lá nós já temos 5 distritos, 5 bairros da cidade que têm unidade de polícia solidária. Quais as vantagens das UPSs instaladas em bairros em Campina Grande? A vantagem é justamente trazer a polícia, desenquartelar a polícia e trazer a polícia para a comunidade, aproximando o policial do cidadão, fazendo com que a sociedade, a cidade se sinta mais segura ao ver a chamada polícia na rua, que é o que hoje tanto se procura. Promotor, qual é a diferença de uma UPS para um posto policial? É justamente essa feição, né, de polícia em contato com a comunidade. O posto policial simplesmente é aquela antiga roupagem, né, vamos dizer assim, ele não tinha esse caráter social de atender o cidadão, de ver
quais as vicissitudes do bairro, daquela localidade, e até dar mais celeridade no caso de uma ocorrência. Eles têm um acesso direto com o CIOP para fazer uma viatura policial chegar a uma determinada ocorrência. Todas essas facilidades são trazidas com a unidade. Em relação aos distritos integrados de segurança pública, qual a importância dessa instalação para a segurança da população? A importância é justamente a exemplo do que tem aqui em João Pessoa, que já funciona, um exemplo exitoso, inclusive, é reunir a Polícia Civil e a Polícia Militar num só ambiente. A Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, como sabemos, efetua a prisão e, ao chegar no Distrito Integrado, na DISP, ali já tem um delegado de polícia para fazer a lavratura de um flagrante, né, no caso, e iniciar o inquérito policial a partir da ação da Polícia Militar. Promotor, acerca da criminalidade ao patrimônio público, tem aumentado? Olha, sem dúvida, isso é realmente a grande mazela. Essa modalidade delitiva, o chamado CVP, que é o crime violento patrimonial, é o que assola o município de Campina Grande. E eu posso dizer que a criminalidade no campo dos crimes violentos patrimoniais, no nosso país, de um modo geral, é uma criminalidade juvenil. O grande problema é que, na maioria dos casos, tem um menor envolvido e, como sabemos, a legislação, o Estatuto da Criança e Juventude, favorece essa delinquência juvenil, infelizmente. Com a criação das UPS, juntamente com os distritos integrados, né, de segurança pública, já é possível sentir uma redução na criminalidade nos bairros onde esses equipamentos foram instalados? É possível. Já temos até um dado concreto, o exemplo da unidade da Manuel Tavares, que é localizada no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, e que é uma artéria da cidade conhecida como uma rota de fuga de assaltantes, porque vai para a região do Brejo, enfim. E chegou a passar 6 meses sem ter nenhuma ocorrência. Recentemente aconteceu um fato lá, mas já foi investigado prontamente, então, de certa forma, já inibe. Esse é um exemplo exitoso que nós temos, como as outras UPS também, como eu falei, o número de 5 UPS já instaladas em Campina Grande, que já trouxe grandes resultados. Um dos temas que foi proposto pelo senhor foi a restauração do sistema de videoaudiência judicial. Do que se trata? A videoaudiência é aquela audiência que se realiza sem necessariamente a presença do réu em audiência. Ele fica no sistema prisional e lá ele vai assistir a audiência através de videoaudiência, como se fosse uma videoconferência, e com a presença do seu advogado, do jeito como manda o código, sem qualquer prejuízo para a sua defesa, mas a grande vantagem é que ele não precisa se deslocar até o fórum, onde a gente tem que fazer, evidentemente, todo aquele aparato de policiais, né, e retirando muitas vezes a polícia da rua, de outras ocorrências, para averiguar a ocorrência, simplesmente para fazer escolta de preso. Isso, a nosso sentir, é até um desvio de função, porque cabe ao sistema penitenciário fazer essa escolta. Então, a videoaudiência vai evitar não só a Polícia Militar ser deslocada, ser desviada para fazer essa escolta, como o próprio agente penitenciário não precisa sair do sistema prisional para ir até o fórum levar um preso. E que vantagens traria para a população a implantação desse sistema? Além dessas vantagens que eu falei, questão do deslocamento do preso, muitas vezes ocorre um arrebatamento. O preso está indo para a audiência e vem, dependendo da periculosidade desse preso, a gente já viu inúmeros casos no nosso país em que eles organizam, né, orquestram esse arrebatamento e no caminho o preso é dado fuga a esse preso durante a audiência. Isso é um risco enorme, não só para a segurança dos agentes penitenciários, da própria polícia, do próprio preso e da comunidade que está ali nas ruas, enfim. Quais são as dificuldades para a implantação desse sistema? Em Campinas, a sala já está pronta. Quem testou, inclusive, essa sala, junto com o pessoal do tribunal, fui eu próprio. Eu mesmo estive lá, fiz, o pessoal da Secretaria da Administração Penitenciária estava no presídio Seu Rotão também com todo equipamento caro, só falta agora o Tribunal de Justiça autorizar o funcionamento da sala. Para finalizar, promotor, gostaria que o senhor contasse para a gente quais as ações e as medidas devem ser tomadas este ano para melhorar a segurança pública em Campina Grande. Bom, nós estamos com o projeto de substituição da iluminação pública. Temos um procedimento também, mas foi
prontamente recepcionado pelo município, o prefeito da cidade já está fazendo, e nós requisitamos que fosse priorizada as zonas de maior, digamos assim, criminalidade, né? Fizemos um levantamento criminógeno nos bairros e a prefeitura está priorizando esses bairros com a substituição, porque essa lâmpada de vapor de sódio, que é muito fraca, isso acaba concorrendo para a questão, afetando a segurança pública. Hoje, para se melhorar a segurança pública no país, tem que se alterar essa legislação no nosso país extremamente garantista. A grande verdade é essa. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande, como eu falei no início, de fazer cumprir a lei nos crimes patrimoniais quando se tem menor envolvido. Pra você ter uma ideia, aquele caso que teve uma repercussão nacional no município de Queimadas, de um estupro coletivo e homicídio, né, seguido de homicídio, os 3 menores já estão na rua. Eles já cumpriram os 3 anos. O ECA diz que aos 21 anos a liberação, a desinternação é compulsória. Isso vem criando um problema e se criou também essa celeuma em torno da redução da menoridade, que eu particularmente sou contra, porque se reduzir a menoridade a coisa tende a piorar. Hoje se recruta o menor de 18, se reduzir para 16 vai recrutar o menor de 15 e 14. Já tem menores nessa faixa etária envolvidos, mas em menor escala. Então, a nosso sentir, a solução seria uma reforma no próprio estatuto, do artigo 121 do ECA, que se fosse reformado, eu acredito que resolveria a questão. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.